Meus amados e preciosos irmãos, a graça e a paz do Cordeiro sejam sobre as suas vidas. Vou falar nesse vídeo com os irmãos sobre o sétimo selo, amém? Mas antes nós vamos orar. Precioso Pai, eu oro no nome de Yahshua, o Mashiach. Eu te peço que tu possa abençoar e dar um entendimento a essa pessoa que está me acompanhando nesse vídeo, Pai. Também te peço pela sua família e pela sua vida. Eu oro a ti, Pai, te pedindo que tu coloque as palavras nos meus lábios. Oro no nome de Yahshua. Amém e amém. Meus amados, o sétimo selo é o momento de silêncio solene que marca a transição dos julgamentos gerais para os julgamentos específicos. Como assim? Mostrando que estes são a resposta do Criador às orações do seu povo pela justiça. Então, o livro de Apocalipse, meus amados, ele é construído em ciclos de 7. Como assim, Davi? 7 selos, 7 trombetas, 7 taças. Então, os selos, eles estão no capítulo 6 ao 8, as trombetas do capítulo 8 ao 11 e as taças são o capítulo 15 e o 16. Então, o sétimo selo, ele abre a próxima sequência, as 7 trombetas. Então, assim, o sétimo selo, ele desencadeia as próximas etapas do juízo do Criador. Você está entendendo? Até aí está claro? Então, vamos seguir então. Então, o céu, o local, que é local de constante adoração, né? O céu ali que é um lugar de adoração o tempo todo, né? Segundo Apocalipse 4, versículo 8, ele faz uma pausa completa, destacando a gravidade do que está por vir. Então, isso aí demonstra que o Pai, ele está no controle de todas as coisas, todos os momentos, inclusive dentro do período tribulacional. Então, nada acontece fora do controle, você tem que entender isso. Ah, porque o anticristo ele vai estar aqui, mas nada acontece fora do controle da cronologia do Pai Celeste, do Criador, ok? Então você nota aí o paralelismo, essa palavra aí difícil de se falar, né? Da similaridade. O sétimo selo, ele conduz o quê? Ele conduz as trombetas. E a sétima trombeta, quando a sétima trombeta tocar, vai levar as taças da ira, que vai culminar então a grande tribulação, vai chegar o final da grande tribulação. Vai ser um momento muito difícil, ok? Então, o silêncio no céu. O que significa isso, Davi? O silêncio no céu por meia hora. No grego, emiorion, que indica um intervalo curto, mais significativo. Como assim? Lá em Sofonias, capítulo 1, né, no verso 7, fala assim: cale-te diante do soberano Criador, porque o dia do Altíssimo está perto. Então, também lá em Levítico 16, diz assim, né, que é o dia da expiação, né, que o povo ele permanecia em silêncio, enquanto o sumo sacerdote oferecia o sangue no Santo dos Santos. Davi, mas qual é a aplicação disso aí? O silêncio, ele, nesse caso aqui, ele é judicial. Então, ele corrige o relógio, falando agora sobre um assunto mais profundo, né, que acontece nessa questão aí da meia hora, né? Então, o relógio do Criador, o relógio do tempo e das estações, estou falando, não é o relógio do tempo assim que você vê, mas o relógio das estações do Criador, que ele foi modificado pelos anjos caídos, onde o firmamento ele é arrastado para o centro da Terra pelos 4 anjos, quando a estrela Polaris, que é a estrela do chamado também estrela do norte, ela se coloca na posição, então o portal celestial é aberto. Então isso aí é um outro assunto, não é exatamente esse assunto, mas é exatamente o que acontece quando existe a meia hora lá no céu, né? Então, voltando, o céu, ele aguarda o próximo ato de juízo do Criador, enquanto as orações, tudo isso acontecendo simultaneamente, enquanto as orações dos santos, elas são apresentadas. Davi, e onde que se encaixa a questão da oração dos santos aí? Que eu estou citando aqui, né? O sétimo selo, ele acontece aí, a abertura do sétimo selo em Apocalipse capítulo 8. Então, nos versos 3 e 4, o anjo ele apresenta o incenso junto com as orações dos santos, onde? No altar de ouro. Então isso aí faz o quê? Isso aí conecta o sétimo selo com a intercessão celestial de Yahshua, que é o Cordeiro, que é o Mashiach, que é o sumo sacerdote da nossa confissão, que está lá em Hebreus capítulo 7, no versículo 25. Então você entende como é que isso aí é uma coisa importante, essa conexão ela é importante? Então, as orações daqueles que se converteram na tribulação, e de outros santos também, né? Aqueles que se converteram na tribulação,
ou decidiram ser fiéis, né? Porque pessoas que já sabiam, conheciam a palavra, mas não estavam andando de forma coerente com as Escrituras, então elas se decidiram ser fiéis ao Cordeiro. Então, as orações dessas pessoas passam a ser parte desencadeadora da ira do Altíssimo, da ira de Hashem. Então, os julgamentos do Altíssimo, eles não avançam sem considerar, você está entendendo isso? Sem considerar o clamor do seu povo. Davi, mas onde é que está isso aí? Ué, vê lá em Apocalipse 6, verso 10. Até quando, soberano? Até quando, soberano? Então, as orações dos santos também fazem parte do desencadear. Então, na sequência, o anjo toma o incensário, enche-o de fogo do altar e o lança na terra. Está no versículo 5 de Apocalipse 8, ok? Então, até aí está tudo bem? Você entendeu até aí? Isso aí é como se fosse aqui um eco, meu amado irmão, lá de Ezequiel, capítulo 10, né, no versículo 2, né, quando as brasas são espalhadas sobre Jerusalém e aquilo ali era um juízo, entendeu? Então, o fogo que antes acendia como incenso de intercessão, agora desce, primeiro as orações elas acendiam o incenso, né, como uma intercessão, né? Agora ela desce como instrumento de juízo. Então são trovões, vozes, relâmpagos e trovões e tudo mais, terremoto, né? Então são sinais clássicos da manifestação de quem? Do Todo-Poderoso, do Criador dos céus e da terra. Então qual o significado teológico para nós, Davi? Nesse momento, qual o resumo disso aí? O sétimo selo, ele revela um tempo de consumação. A graça oferecida pelo Cordeiro, oferecida pelo Criador, que foi conquistada pelo Cordeiro lá no madeiro, ela se encerra e entra o juízo definitivo, ok? Então vai haver um tempo disso. Tem gente que fala assim, né? Ah, esses selos aí, Davi, já foram abertos já e tal. Ô, meu amado, é muito parecido, mas não foi aberto não, ok? Porque quando esses selos aí forem abertos, significa que já está na grande tribulação. Davi, em que a gente pode aplicar isso aí para a igreja e para os nossos dias de hoje? Como a gente pode aplicar isso aí para o nosso presente momento? Bom, meus amados, nesse turbilhão aí de situação que acontece todo dia, né, no mundo, nós somos chamados a uma apreciação, né, de tudo isso, né, a um despertamento, que eu posso assim dizer, a vigilância, aquilo que está por vir, aquilo que está por chegar, ok? Porque o juízo é certo, por isso que a vida ela deve ser vivida em santidade e em esperança. Eu deixo para você lá, 2 Pedro capítulo 3, versos 11 e 12. Deixo essa palavra com você, essa reflexão, para que você possa despertar e andar vigilante e em santidade na presença do Altíssimo, na presença do Criador. Amém? Deixo essa palavra com você, que o Pai abençoe a sua vida, que o Cordeiro te abençoe, te ajude, que o Espírito do Altíssimo, do Todo-Poderoso, possa te ajudar, te fortalecer, te consolar com a sua presença, que os anjos do Altíssimo estejam do teu lado, te guardando, te ajudando e te protegendo. Até o próximo vídeo, não perca o próximo vídeo, que nós temos uma palavra do Criador, continuar esse assunto importante aí. Amém?